Muito bom dia a todos aqueles que se reúnem com tanta generosidade às quintas-feiras para esse nosso já costumeiro encontro relativo a temas de direito notarial. Os cumprimentos ao doutor Pedro Bragato, à doutora Mônica Dalla Vecchia. Como sabem, essas nossas reuniões são resultantes, o doutor Hilário Lula também aí está, que recentemente fez aniversário, meus cumprimentos novamente. Essas nossas reuniões são resultantes, propiciadas pela generosidade do Colégio Notarial do Estado do Paraná, cuja presidente, a tabeliã Mônica Dalla Vecchia, me ensejou a oportunidade de ali publicar uma série de artigos. Quinzenalmente, ali são publicados esses artigos. E como as nossas reuniões são semanais, o que nós fazemos é notas, comentários e glosas dos artigos publicados, e no intervalo entre esses 15 dias, eu encontro alguns temas de referência acerca dos assuntos registrais, notariais e algumas vezes registrais. Então, vou fazer uma saudação hoje mais completa, por assim dizer. Perdão, porque há momentos que não se pode perder a piada, claro. É capaz de perder o público, mas não a piada. Minha saudação aos notários, aos estudiosos e estudantes de direito notarial, aos registradores e aos oficiais de cumprimento. Os oficiais de cumprimento, como sabem, podem vir a ser, se houver delegação, os fiscais locais da atividade notarial. É muito interessante tudo isso. Voltaremos com calma um dia a examinar esta criação moderna, que vai mostrando assim que o notariado latino brasileiro vai perdendo as suas características. Estamos criando um notariado brasileiro. O povo brasileiro, engenheiros, grande pensador aqui da América Hispânica, dizia que nós pecamos, nós na América Hispânica, não é? Portanto, tanto na América Espanhola quanto na América Lusitana, que é o nosso caso, pecamos por exuberância da imaginação. Não é por falta de imaginação, é por excesso de imaginação. Bom, vamos, então, começar a nossa aula de hoje, a exposição de hoje. Nós estamos tratando aqui das partes da escritura. Num tempo em que a aposta é, por assim dizer, numa economização das atividades, economia de tempo, de gastos e de custos, de esforços, em toda parte, e que a economização notarial parece tender a um excesso de técnica, uma redução técnica, em que vê-se inclinado o notário tendencialmente a ser um documentador, nós vamos aqui por outra via, ou seja, tratando de ver aquilo que ao longo do tempo se estabeleceu para a elaboração do documento notarial. E hoje, eu estava esperando ver se alguém reclamava, antes de agradecer o meu amigo desembargador Fábio Dalla Vecchia, que me presenteou com isso que está aqui, ó. Eu estou moderno agora, contemporâneo, e com microfone de lapela, graças ao doutor Fábio, que acho que ouvia mal as minhas aulas, e para poupar os ouvidos sábios, Sua Excelência, eu acabei recebendo dele próprio este generoso presente aqui. Parece que está funcionando bem, não é? Muito bem, vamos lá. Já tratamos de alguns temas, né? A comparência, tratamos da expositio, e agora vamos cuidar, nesta quarta parte, da disposição, parte dispositiva. Também alguma vez chamada de stipulatio, embora nós temos de ver que há um matiz diferencial entre a parte dispositiva propriamente dita, essa expressão, e a ideia de stipulatio. Mas podemos usar como sinônimos, mas há algumas modulações a fazer. Na expressão metafórica de Chico Ortiz,
que é um estudioso do direito registral na Espanha, e de Ramírez. Stipulatio corresponde, na verdade, a uma encarnação, a um reflexo da encarnação ou incorporação do negócio jurídico. Quando o negócio jurídico se incorpora, o seu reflexo dessa encarnação e incorporação é o que se chama de disposição ou stipulatio. Porque é por meio da stipulatio ou disposição que se tornam visíveis os acordos e os modos contratuais solenizados no instrumento público. Essa expressão é quase textual de Jiménez Arnal. E a stipulatio ou a disposição atua como se fosse um consequente lógico, ou seja, logicamente deriva de alguma coisa, como veremos, e ao mesmo tempo cronológico, ou seja, posterior no tempo. Essas são dois consequentes: consequente lógico e consequente cronológico, tanto da audiência quanto da exposição. Ou seja, na exposição anterior que nós fizemos sobre isso, eu chamei a atenção para o fato de que a exposição era, na verdade, um conjunto de premissas para uma conclusão. Essa conclusão se dá com a parte dispositiva stipulatio, que é, portanto, um consequente da audiência e da exposição, tanto logicamente, do ponto de vista discursivo, quanto temporalmente, cronologicamente. Bom, a parte dispositiva na escritura é aquela em que se expressa, de modo literal, de modo textual, o estabelecimento, a modificação ou a extinção das relações de direito. Isso é uma expressão de Fernandes Casado. De maneira que essa parte dispositiva, ou stipulatio na escritura, ela se caracteriza na estruturação interna do instrumento público, ou seja, na sua vertebração, qual uma dada conclusão lógica do procedimento ou discurso notarial a que cronologicamente ela sucede. Ou seja, há uma exposição, depois da audiência notarial, uma exposição, e lógica e temporalmente, isso se remata ou se conclui com a disposição. E aí, então, se sinaliza inteiramente o instrumento público. Por isso, nada obstante, a comparência ser. Lembremos que a comparência notarial é a compresença dos notários e dos clientes. Eu chamo muito a atenção para o fato de que a atuação do notário não é super partes, mas é cum clientibus, ou seja, o notário atua com os clientes. E essa audiência é fundamental e é a realidade principal do instrumento público. Por quê? O comparecimento é a ocasião mais propícia para que o notário recolha os motivos do ato do negócio, motivos que ele vai indicar na exposition, na fase, no capítulo da exposition que integra o documento notarial. Mas, por outro aspecto, ou seja, nada impede que, afirmada a maior relevância da comparência, e dela comparência extraindo os elementos necessários para a exposition, nada importante, portanto, que se afirme ser esse momento principal. Por outro aspecto, a parte dispositiva se comporta para a escritura, no seu todo, como uma espécie de essência, alma ou razão de ser da escritura. Como essas expressões são de Mérito Gonçalves, um estudioso do direito notarial na Argentina. Ou como diz Gomar Salcedo, a disposição, stipulatio, é o centro e a razão de ser da escritura pública, porque ela conclui, remata, sumaria, sintetiza aquilo que é o resultado da audiência e que já se encontra, do ponto de vista causal, indicado na exposition. Portanto, aqui é preciso dizer que não há contradição em reconhecer o acerto de ambas essas referências, ou seja, que a principalidade está na audiência completada pela exposition, e, sem embargo, reconhecer que a alma ou razão de ser esteja na disposição ou na stipulatio. Porque nós veremos que essas expressões, embora num primeiro momento possam aparecer conflituosas entre si, ou seja, reciprocamente contrapostas, nós precisamos considerar aqui
a dinâmica com que se realiza a escritura pública. Tomemos, por exemplo, que nós já falamos em exposições anteriores, o tema da comparência notarial, que é o tempo da audição, é o tempo da compreensão, é o tempo da interpretação da vontade dos clientes. E ela, a audiência, constitui, ao lado da exposition, as premissas ou antecedentes. Premissas e antecedentes que vão despontar na conclusão dispositiva do instrumento público. Guardemos aqui aquele paralelo que eu mencionei na semana retrasada. Um paralelo com a construção de um silogismo. Se tomarmos um silogismo clássico de Aristóteles, por exemplo, formulado por Aristóteles, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O que nós temos na conclusão Sócrates é mortal é algo que já está, de algum modo, presente nas premissas. Portanto, não há conflito na afirmação de que a conclusão de um silogismo já, de algum modo, se encontre nos seus princípios, nas suas premissas, nos seus antecedentes. Nós é que extraímos isso. Da mesma forma, não há contradição aqui em dizer que, na parte dispositiva ou estipulácio, nós encontramos um resumo, ou seja, extraímos aquilo que já se encontra indicado nas premissas correspondentes, ou seja, na audiência e na expositio notariais. De modo que, sob dado aspecto, ou como se dirá melhor na expressão latina, secundum quid, ou seja, sob dada perspectiva, o comparecimento e a exposição são principais. Mas são principais como? Por seu relevo causal. Esse é o tema. Ao passo que, não menos relativamente, ou seja, não menos secundum quid, sob dada perspectiva, a parte dispositiva é a principal enquanto coisa completa. Enquanto, falemos isso em latim, res effecta. Vou escrever aqui. De vez em quando eu preciso. Res effecta. Vamos ver como é que manda isso. Pronto. Acho que foi, não é? Bom. Aproveito para cumprimentar aqui a doutora Margarete, a doutora Melissa, o doutor Marcos Vinícius Canhedo Parra, a doutora Rosângela Paiva, estimada Margarete Maia, muito atuante, sempre, além do mais, grande fotógrafa, ótima amiga, Ana Pérez, que está sempre presente, uma moça muito inteligente. Eu acho que eu não a conheço pessoalmente, mas sempre vejo com inteligência. Minha querida amiga Priscila de Paulo, cujo cartório estou em mora de visitar, Priscila. Vou qualquer dia, se Deus quiser. Mas voltemos aqui. Então, a parte dispositiva é a res effecta, ou seja, a coisa efetuada, coisa completa. E nesse sentido ela é principal porque ela se completa. Mas no outro sentido, causal, de outro ângulo, a audiência e a exposição são as partes principais. Se é certo dizer, pois, que no conjunto de causas o fim seja a principal, lembra-se aquela divisão das causas entre causa material, formal, eficiente e final, aquelas 4 causas apontadas na classificação, famosa classificação de Aristóteles. A principal das causas é a causa final, finalidade, o fim, que é a primeira das causas na ordem da intenção e a última na ordem da execução. E é a causa que ilumina, norteia, conduz todas as demais, em particular a causa eficiente, para que se atinja o resultado. Então, se na ordem das causas o fim é a principal delas, e, portanto, nesse sentido, a disposição ou conclusão do negócio seja aquilo que buscam, seja a finalidade do notário e dos clientes, não se pode recusar aqui, agora em contrapartida a esta posição, que o mais relevante da missão notarial está na função do cavere, ou seja, na função prudencial de investigar os riscos, os perigos, as coisas que podem afligir a negociação. E, portanto, isto é próprio do tempo da preparação do ato. Então, do ângulo do notário, mais importante do que a disposição é exatamente a função preparatória do cavere, da precaução. Ou seja, é o tempo, que é o que se chama tempo da invenção das premissas. Invenção no sentido, que é também o sentido jurídico da palavra, no sentido de descoberta.
É o momento da descoberta, inventio premissae, ou seja, a descoberta das premissas, a descoberta dos motivos, a descoberta da vontade dos clientes. Isso constitui a razão de ser, o logos da conclusão ou disposição do ato notarial. Bom, avancemos. Designa-se normalmente estipulação, ou no plural, estipulações, a parte dispositiva da escritura notarial. Já é um termo habitual. E habitual também na doutrina mais clássica, embora aí falando-se frequentemente em latim, stipulatio ou stipulationes, no plural. O termo e o próprio conceito provém de stipulatio, contrato que no direito romano tinha dezenas de espécies. A stipulatio era um contrato muito amplo. Consistia fundamentalmente numa fórmula promissória, numa promessa, em que o contratante era um futuro credor, que era chamado de stipulator, dirigia uma pergunta ao contratante devedor, que era o promissor, ou seja, aquele que vai prometer. E esse contratante devedor respondia a esta pergunta. Lembremos que os romanos eram muito práticos, mas tinham uma certa tendência às solenidades. De modo que quando o promissor, ou seja, o contratante devedor, respondia aceitando o pacto proposto na pergunta do stipulator, que era o credor, estava caracterizada toda a contratação, ou seja, a estipulação. Então, assim, o credor perguntava da business, ou seja, dá-me, e o devedor respondia dabo, dou. Ou então ele dizia prometisne. Lembra-se que esse NE no final das palavras em latim é uma pequeno sufixo, não é? Que se apõe às palavras exatamente para significar que está havendo uma pergunta. Tanto é que, de um modo geral, não havia necessidade em latim do uso do ponto de interrogação que nós usamos, porque esse NE final significa forma de perguntar. Portanto, por exemplo, ago, ou seja, ágil. Agone. Agone significa devo agir, porque eu coloco um N. A única coisa que ocorre aí que é preciso tomar cuidado é que o acento para a pronúncia muda de sílaba. Então, em vez de ago, agone. Em vez de, como está aqui na expressão, dabis, dabisne. Ou seja, muda o acento, vai para a sílaba sequente em que havia o acento original. Faciasne, ou seja, fazes, ele responde faciam, faço. Assim, portanto, era um contrato em que havia uma pergunta e uma resposta, uma promessa, não é? A estipulação romana foi, no primeiro momento da prática do instrumento público, aquilo que resultava de uma crescente necessidade de passar da mera testácio. A testácio era um documento de testemunho, colhia-se um testemunho, a cáucio, se eram dois outros contratos, testácio e cáucio. A cáucio era um documento preventivo, em que se cuidava de textualizar algumas particularidades difíceis de serem integral e fielmente retidas pela memória. Álvaro Dorf trata muito bem desse assunto no seu livro Direito Romano Privado, mostrando que o contrato de cáucio era para isso mesmo. Eu fazia um documento preventivo, porque a memória não conseguiria reter várias das cláusulas que constavam deste acordo de vontades, e exatamente para isso eu fazia um documento preventivo. Então, passou-se de uma prática da testácio, que era um documento de testemunho, para um documento preventivo, que era a cáucio. E aí estava estipulado ao modo de uma simples ata de um ato oral. Ou seja, eu recolhia um ato oral e fazia a cáucio. No fundo, o que fazia o notário era ouvir o que as partes falavam e reduzia isso a texto, correspondendo, pois, ao desenlace escrito ou conclusão do procedimento dos notários. Embora seu texto mais amplo, não raro também contivesse algumas
alusões a convênios anteriores, a convênios antecedentes. Nada impedia que da Cáucio, que era, volto a dizer, quase sempre uma reprodução daquilo que o notário ouvira dos clientes, ele pudesse, em todo caso, fazer alguma referência a contratos anteriores. Todavia, quando se tornou mais complexa a relação dos negócios, que eram objetos da escritura pública, a estipulatio, como desfecho do ato notarial, tornou-se não apenas uma cláusula estipulatória, ou seja, uma mera confirmação do conteúdo do documento, ou seja, tornou-se não mais que isto. Ou seja, com o tempo, a estipulatio começou a ser, corrigindo aqui um pouco a minha má expressão de linguagem, a estipulatio começou a ser uma simples confirmação daquilo que os clientes haviam dito. É normal isto, ou seja, com o tempo, o que nasce com uma certa vitalidade tende a acomodar-se e corre o risco de trivializar-se, de ser uma cláusula de estilo, não é? Um dos exemplos da vida é esta. A gente tem que colher alguns exemplos práticos da nossa vida, né? Se a gente passa todo dia no mesmo lugar e cumprimenta uma pessoa, nos primeiros tempos em que nós cumprimentamos essa pessoa, nós o fazemos com uma atenção especial. Fazemos um bom dia mais atento. Mal conhecemos uma pessoa, cumprimentamos bom dia. Bom, com o tempo, se todo dia passamos falando bom dia, vai chegar um tempo que nós falamos um bom dia e mal olhamos para a pessoa cumprimentando. É normal que seja assim na vida. Ou seja, as coisas se repetem e, ao se repetirem, podem converter-se em cláusulas de estilo, sem outra função do que uma formalidade. O que nós temos que combater, na verdade, porque se era importante, continua sendo importante. Cumprimentar alguém tem importância, é um ato de educação, de cortesia, um modo social, e devemos fazê-lo também, ou seja, não só externamente, trivialmente, mas com um pouco de empenho da alma. É a mesma coisa que se pode dizer em relação à estipulação. Não estava bem que ela se transformasse em uma mera cláusula de estilo. Olha o que diz, a propósito, Nunes Lagos, grande Rafael Nunes Lagos. A estipulatio, diz ele, é uma mera confirmação do conteúdo da escritura. A fórmula que se emprega é esta, diz ele. Leio em latim porque está escrito lá em latim. Eaque scripta sunt promitis, ou seja, isto que está aqui escrito, prometes. Eaque scripta sunt promitis. E respondia o promitente. Promito, ou seja, prometo. E isso acarretou, ao fim, como dirá Álvaro Dors, a substituição definitiva do ato oral pelo documento mesmo. Por isso que, com o tempo, não havia mais necessidade do ato oral. O documento foi, aos poucos, substituído. Já que essa cláusula confirmava a tratativa oral, com o tempo se percebeu que não havia necessidade da tratativa oral. Já fazia diretamente o documento e resolvia o problema. A estipulatio, além disso, a exemplo do que ocorreu com a expositio, admitiu uma enunciação elíptica. Lembra que nós tratamos do entimema e da elipse na nossa exposição de 15 dias atrás, mostrando que é uma tendência a eliminar, a implicitar certas coisas que não precisavam de enunciação expressa ou explícita. Então, se omitiu frequentemente a pergunta. Já não se fazia mais a pergunta. Com o tempo, diz, olha, eu já vou diretamente à resposta. Por quê? Porque com a resposta eu já tinha inferido o que constava da pergunta. Se eu digo, num diálogo, vou viajar amanhã, é evidente que alguém me perguntou, vai viajar amanhã? Então não há necessidade de fazer a pergunta. Se consta, pois, que o promissor disse spondeo, é porque o estipulator indagou, spondes, né? Ou seja, és responsável? Respondes por isso? Sim, respondo. Três pontos, segundo os autores, dão apoio a esta construção elíptica. Primeiro ponto, contrato solene, como era estipulatio, implicava sempre o uso do mesmo verbo nos pares correspondentes de perguntas e respostas. Se o verbo é o verbo do, a resposta tinha que ser
do ou dado. Como sabem, já falei várias vezes isso aqui, sempre é bom lembrar, e sempre alguém que começa aqui para o nosso gosto, o curso, ou as nossas atividades aqui em meio às aulas já proferidas. No latim, sempre o verbo é indicado pela primeira pessoa do indicativo presente. Então, o verbo dar, cujo infinitivo é dare, se menciona em latim do, primeira pessoa do singular do indicativo presente. Então, se o verbo é do, a resposta é do ou dado. Se o verbo é fátio, a resposta tem de ser fátio ou fátiam, etc. Segundo ponto. Portanto, havia o mesmo par. A resposta sempre implicitava qual o verbo que se tinha utilizado na pergunta. Segundo, como a resposta é que tem caráter intuitivo da obrigação pactuada, isso justifica a razão de sua expressão preferida da pergunta. Porque se eu só deixo a pergunta, eu não sei se houve concordância ou não. Ao revés, se eu coloco a resposta, já sei qual foi a pergunta e que houve concordância nela. E terceiro, antes da resposta do promisso, não há confirmação do contrato. O contrato estipulácio só se confirma, só se considera terminada, ultimada, com a resposta do promisso. Olha o que disse ainda Nunes Lagos, no excelente estudo preliminar que ele escreveu e está publicado numa edição da Aurora de Rolandino. Diz ele o seguinte, que tendo em conta que muitos negócios e contratos acabam sendo reunidos num só ato notarial, disso adveio que surgiu uma necessidade de um rosário de perguntas e respostas. Ou seja, rosário, sabe o que é? São inúmeras, são 150 ave-marias, né, no rosário. Então, quando se fala em rosário de perguntas e respostas, significa mais de uma centena de perguntas, por assim dizer, um mundaréu de perguntas. E respostas condizentes. E disso adveio que a transcrição da cerimônia parecia, diz Nunes Lagos, um confuso diálogo de uma monótona comédia. Razão pela qual essa metódica dialógica, ou seja, de um diálogo da estipulácio, foi ao tempo sendo substituída pela narrativa indireta. Uma narrativa indireta em que se dizia o que tinha ocorrido. Por outro lado, sumária, diminuiu-se seu tamanho, muito objetiva. Então, a coisa se transformou assim, stipulatus est, expondo, ou seja, está concluído. Ou seja, está a estipulação feita, resposta, com resposta. Lembre-se que essa palavra do verbo expondeu que está na origem da expressão vernácula responsabilidade, responsável. Assim, tendo em conta, primeiro, que a redução ou mesmo a degeneração da estipulácio limitou seu papel de uma cláusula de estilo, passou a ser mera cláusula de estilo contrária à estipulácio. Porque, ao realizar-se ela, já estava textualizado inteiramente o ato, só se produzindo a fórmula estipulatória ao modo de uma clausura ritual. Encerrava-se apenas como rito, mera expressão. É como, por exemplo, nos meus votos no tribunal, há uma espécie de expressão ritual que serve para quase nada. Na verdade, para mim, serve como o momento de alento em que eu terminei um voto. É que eu escrevo assim, depois de feito lá toda a fundamentação, relatório, fundamentação, parte dispositiva, no finzinho eu coloco assim, é como voto, ponto. Coloco o meu nome, relator. Então, é uma cláusula de estilo. Não acrescenta quase nada. Estava transformada isso, a estipulácio. De maneira que a estipulácio, depois de se transformar em uma clausura ritual, meramente com funções ritualísticas, ela se converteu em uma narrativa indireta pelos notários. E aí, então, pode compreender-se a razão pela qual essa parte dispositiva das escrituras notariais recebeu ao lado do seu nome, estipulação, nas 7 partidas de Dom Afonso X, o rei sábio das Espanhas, chamava de promissão, ou seja,
promessa. Recebeu ainda os títulos de cláusula, texto, homologação, ou seja, parte final, algo que completava quase de maneira ritualística a escritura. Bom, quanto ao uso do nome estipulação notarial, é preciso distinguir um sentido menos propício e outro mais estrito. O termo estipulação parece próprio para os casos de pactos ou convênios entre os clientes. Quer dizer, quando se trata de contratos, a exemplo do que correspondia à estipulação humana, parece estar bem falar em estipulação. Diversamente, falar em estipulação, quando se cuida de contrato, ou de ato, perdão, não de contrato, de ato unilateral, por exemplo, um testamento, uma doação sem que o donatário se apresente para aceitar a doação. Falar em estipulação é um tanto impróprio. Por isso que eu disse no início desses nossos comentários e glosas que era preciso distinguir aqui algum matiz diferencial entre a palavra estipulação e a palavra disposição. Porque, neste caso, quando o ato é unilateral, a vontade está destinada exclusivamente a um terceiro. Melhor é, pois, nesse quadro, falar em mera disposição ou outorga, sem falar em estipulação. E, nesse sentido, é a lição de Jiménez Arnal que eu leio aqui. Diz ele, a palavra estipulação parece fazer referência a um acordo bilateral, enquanto que a disposição supõe um ato de caráter antes unilateral. Enfim, na estipulação notarial, consolida-se a expressão fiel das vontades contratantes. Esse é um momento de consolidação. Ela já se encontra compreendida, investigada, descoberta, ou seja, inventada na audiência notarial, na exposição dos motivos da negociação, mas ela só se consolida, enfim, com a estipulação ou disposição. E também sua textualização da estipulatio, deve guardar harmonia com os efeitos jurídicos desejados pelos clientes e, ao mesmo tempo, conformado aos moldes legais que assegurem essa eficácia. Portanto, essa é a função importante do notário ao concluir a estipulação. Verificar se a disposição está efetivamente ajustada, moldada à vontade dos clientes, ou seja, se ele apurou bem os motivos, se compreendeu bem essa vontade, se a interpretou bem em relação aos fatos, mas, ao mesmo tempo, se isso está sendo feito de acordo com os ditames legais. Por mais deva afirmar-se, ao fim, a importância marcante da etapa da audição notarial, eu tenho insistido muito nisto, quanto à compreensão das vontades contratantes e sua interpretação em relação aos fatos, não se deve reduzir, entretanto, a relevância da tarefa redacional da parte dispositiva da escritura. Esse é um tema interessante num tempo em que essa é uma tendência de redução tecnológica, de perversão da linguagem, não é? Em que tudo se pensa fazer por meio de preenchimentos de vazios, de lacunas em formulários. Tomar cuidado com dois extremos. O primeiro é exatamente essa burocratização que praticamente tornaria inútil a atuação do notário. Mas a segunda questão é não deixar de lado a importância dos formulários que se constituíram ao longo do tempo como resultado de práticas. É habitual que a minha filha, uma das minhas filhas, me telefone sempre que eu não posso atendê-la. Por isso que fui aqui recusar a chamada. Essa é parte da tradição da família, ela telefonar sempre que eu não a posso atender. Então, é relevante, de um lado, o cuidado redacional, o cuidado de textualização que deve ser reclamado do notário, mas a contrapartida é que ele não dispense a consideração
daqueles formulários que foram formando ao longo do tempo, imaginemos que no período auge do notariado clássico, da formação do notariado latino, grandes juristas elaboraram formulários, exatamente reunindo as práticas que deram certo e afastando as falhas dos documentos ao longo da sua formação. Por isso, não desprezemos de todo a ideia dos formulários, mas, por outro lado, não nos deixemos arrastar por essa ideia de que a função do notário será entregar um papel em branco, uma fórmula, e que o particular ou o próprio notário preencha ali os espaços em branco. Eu acho que é preciso aqui considerar com muita prudência e com aquela média superior, ou seja, aquela célebre expressão que já temos muitas vezes aqui repetida, expressão clássica do aforismo clássico, in medio est virtus. Esse é um aforismo de grande valor na história do pensamento humano. Essa parte dispositiva estipulativa é aquela em que mais se centra a qualificação registral. Atenção para esse relacionamento entre notários e registradores. O registrador, efetivamente, não tem muito que dedicar-se ao tema da audiência e ao tema da exposição. Ele quase sempre, quando recebe o documento notarial, centra suas atenções na questão da estipulação, da parte positiva. Daí o cuidado que deva ter o notário em elaborar exatamente com cautela essa estipulação. Embora não se possa negar que o registrador aqui e ali possa valer da exposição para também ele, registrador, compreender e interpretar as vontades expressadas no título notarial. Ou seja, muitas vezes é preciso regredir da estipulação à exposição para entender exatamente, interpretar. Eu quero até aproveitar para fazer aqui uma observação interessante antes que isso se torne uma prática inevitável. Não sei se tem notado uma circunstância curiosa. Nos jogos de futebol, agora inventaram essa história do VAR. E ontem eu prestei atenção numa coisa que não tem sentido nas expressões. E quando se trata de matéria fática, ou seja, o que eles chamaram lá, parece que erro de fato ou situação de fato, isso não necessita de interpretação. Os fatos necessitam de interpretação, sim. Ou seja, há uma ideia de que essa distinção, na verdade, é um mau uso das expressões. Eu compreendo o que se quer dizer quando os meios técnicos permitem afirmar que, por exemplo, um jogador de futebol está em situação de impedimento, não há necessidade de o árbitro da partida se dirigir ao monitor para verificar se é isso mesmo. Isso já se viu. Mas não quer dizer que os meios, que a situação de fato não dependa de interpretação. Claro que depende. Essa distinção entre situação de fato e situação que depende de interpretação é totalmente sem razão de ser. E portanto, o registrador, ele também, muitas vezes, tem de valer-se de uma certa aventura, uma certa excursão pelo campo da exposition notarial para extrair melhor aquilo que o notário quis dizer na parte dispositiva, que quase sempre é mais resumida, ou deve ser mais resumida do que a parte dispositiva, se é que essa parte dispositiva se lançou com a amplitude que em dados casos se exigiria. Não é demasiado insistir, entretanto, que o registrador aqui não tem um controle amplíssimo sobre a atividade notarial. Há muitas vezes um excesso de interferência de uma parte do registrador sobre aquilo que está produzido pelo notário, mas, em contrapartida, o notário não deve entender o registrador como simples amanuense, matricial, ou seja, alguém que faz a matrícula de acordo com o que escreve o notário, sem verificar, em alguns aspectos, o acerto ou desacerto da escritura notarial. Ou seja, tanto um quanto o outro, tanto o notário quanto o registrador, não são meros documentadores, lançadores de documentos em
em sistemas informáticos, sistemas eletrônicos, ou despachantes. São 2 juristas, cada qual com sua função própria, cada qual com sua importância para a segurança jurídica. E se o notário é um criador de textos por excelência, o que se aguarda é que o notário escreva bem, porque ele é um criador de textos. O bom notário faz de cada instrumento notarial uma pequena obra de arte. O registrador não deixa de ser também ele um criador de textos, embora textos menores. Ele recolhe atos, negócios e vontades que já foram instrumentados na escritura notarial. Mas ambos atuam nessa tarefa, tanto de recolha quanto de expressão. O que aqui ainda gostaria de destacar é que na estipulação notarial, por ser ela um consequente, como disse, da comparência e da expositio, há um campo de liberdade de atuação do notário. Mais exatamente é nesse momento que se solidam a compreensão e a interpretação notariais das vontades contratantes, bem como o submetimento dos negócios à moldura legal escolhida, ou mais amplamente ao quadro do direito que justifica a eficácia dos contratos. Vai-se um tanto além, porque não basta, oralmente, compreender, interpretar e exercer a função de conselho e previdência, seja a tarefa do CAVERE, seja a função previsora de danos materiais, de lesões morais, com contratos que esteja a estabelecer, deve ser superado um tanto mais pelo notário, que tem uma derradeira liberdade. É que ele se reclama responsável. Ele se reclama de maneira clara, com uma exigência de veracidade. Ele tem que textualizar aquilo que ele ouviu, aquilo que ele interpretou, aquilo que ele compreendeu, e pôr isto sob o modo do direito aplicável. Ou seja, ele tem uma função de jurista que, por sua vez, exige veracidade em relação ao que ele conseguiu compreender, interpretar da vontade das partes. Nas próximas reuniões nossas, vou tratar um tantinho do problema da relação de confiança entre o notário e seus clientes. Isso é fundamental. O notariado latino está apoiado também nesta fidúcia dos clientes em relação ao notário, mas também do notário em relação aos clientes. Não se chamam clientes por acaso. É porque é uma relação de fidelidade. E isso torna particularmente interessante esse tema, porque sempre se entendeu que o notário latino, uma vez que não tivesse confiança no seu cliente, por exemplo, poderia, neste caso, objetar a prática do ato. Respeitando, entretanto, o segredo profissional, o segredo, o sigilo notarial, que está calcado na confiança. Se, por exemplo, ele é procurado por uma pessoa desonesta, que quer praticar um ato desonesto, ele, notário, é obrigado, em consciência, a dizer que não praticará o ato e pede que a pessoa procure outro notário. Ou seja, denega a prática do ato notarial. Mas não rompe, e nem pode romper, a confiança inaugural que marcou essa relação. Seria como que uma deslealdade com aquele que o procura com confiança. Então, isso precisa ser examinado, porque essa é uma característica do notariado latino. Se o notário latino rompe essa relação de confiança e passa a ser, de algum modo, alguém que está na fiscalização burocrática ou policial dos atos de seus clientes, ele na verdade, produz aqui uma ruptura com o quadro do notário latino. Pode ser um outro tipo de notário, mas já não será o notário latino. Isso é verdade, isso é uma rampa ensaboada. Vai se perdendo aos poucos as características do notariado latino. Eu até preciso dessa observação. Não quero aqui julgar levianamente e sem os devidos fundamentos. Eu tenho uma posição a respeito disso. Ela é mais ou menos conhecida de todos, mas, enfim, não quero julgar precipitadamente, com leviandade,
se essa figura é melhor ou pior do que o notário latino. Só que essa figura não é já do notário latino. Esse é o problema. Eu falei brincando outro dia, mas dessas brincadeiras em que se vão falando algumas possíveis verdades, e que em breve o Brasil terá que se desfiliar da União Internacional do Notariado Latino. Mas prossigamos. Após, sobretudo na parte dispositiva da escritura, uma importante correlação entre a escritura notarial e o escritor notarial. Será que o notário tem consciência, tem exata percepção de que é um escritor? E do que isso representa? E da necessidade de preparar-se para escrever bem? Nem sempre se tem advertido, de um modo genérico, em particular, na fase da estipulação notarial, essa relevância daquilo que Jiménez Arnaud chamou muito bem de personalidade do notário, ou seja, da personalidade do notário, de que o notário põe a marca da sua personalidade em cada escritura que faz. Em 1977, no 14º Congresso Internacional do Notariado Latino, coube a Juan Vallet Goytisolo a apresentação dos notários espanhóis. E ele ali salientou, abro aspas aqui, la institución notarial se basa en la persona del notario y en su labor. Olha que coisa maravilhosa. A instituição notarial baseia-se, ampara-se na pessoa do notário e em seu trabalho. Essa característica personalizadora, personalizante do trabalho notarial. Isso vai na contramão, evidentemente, dessas reduções tecnicistas, das reduções burocráticas do trabalho notarial. Podemos aqui falar de um verdadeiro caráter humanístico do notariado, a necessidade de uma humanização do notariado. Em tempos como os atuais, parece efetivamente muito importante e oportuno insistir de maneira saliente em que o instrumento público é uma obra externa, um opus. Mas um opus formado a partir de uma operação imanente do agir humano. A atividade exatamente é prudencial, ou seja, ela é interna. A obra que se faz a partir dessa decisão interna é que se exterioriza, que se externaliza, como toda obra. Mas ela se forma a contar a partir de uma operação imanente do agire humano, do agir humano. E do agir humano, não de qualquer pessoa, mas de um profissional que é dotado de duas características, aqui a destacar, entre outras. A independência jurídica, ou seja, decidir de acordo com a sua própria consciência bem informada, assim se espera, e dotado de uma aptidão especializada, de uma formação especializada, sobretudo, quando possível, de uma experiência notarial vívida e vivida. O notário não é um artífice servil. Não é como se diz agora, que se substituiu pessimamente a expressão jurista por essa degradante terminologia operador do direito, ou operador jurídico, operário do direito. Perde-se uma palavra tão relevante, tão cheia de significado, tão românica, tão latina como jurista, para trocá-la por uma coisa, para mais com mais de um termo. Quer dizer, deixe-se de lado uma expressão significativa e consolidada, sintética como a expressão jurista, para trocá-la pela expressão operário ou operador do direito. O notário não é um artífice servil que esteja limitado a observar com maior ou menor destreza as regras e os modos de gerar um documento. O que talvez, se tratar só disso, um aparato tecnológico melhor pudesse realizar. Essa é a verdade. Não. O notário é um profissional do direito. Ele é um artista liberal que exercita, renovando-a, a vetus ars boni et equi, ou seja, a velha arte do bom e do equitativo, do bom e do justo.
Ele é um jurista e não um servos mecânicos. Esta é a realidade que temos à vista dos olhos com a presença de um notário latino. Muito bem. E com isso terminamos essa nossa pequena exposição de hoje. Eu quero novamente renovar, primeiro, meus agradecimentos. Aparentemente funcionou bem esse microfone. Ao desembargador Fábio Dalla Vecchia, pelo grande desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, que cada vez mais se está tornando um perito nas questões de direito notarial registral. Gostava que tivessem visto a excelente palestra que o desembargador Fábio proferiu no Maranhão, num excelente congresso, muito bom congresso, realizado pela Associação dos Titulares de Cartório do Estado do Maranhão. Associação esta presidida pelo valioso doutor Tiago Estrela e que tem como vice-presidente a nossa querida amiga, não menos valiosa, Mirela Brito. Foi muito bem o desembargador Fábio na sua palestra. Quero agradecer também ao Colégio Notarial do Paraná a oportunidade que me concede em poder estar aqui em contato com valiosa gente do direito notarial brasileiro. Agradecer a todos aqueles que participaram aqui da aula, sejam notários, sejam registradores, sejam advogados, estudiosos do direito notarial e até mesmo os oficiais de cumprimento, claro. Eu, então, desejo uma boa continuidade de semana para todos. Doutora Bernadette Leonero, que saudade, doutora. Bom ver que a senhora está aqui hoje. Doutora Laura, doutora Carolina Alice. Muito bem. Doutor Fábio Hildebrand. Já disse aos senhores, nem sempre aparecem aqui todos os que participaram da aula. De vez em quando eu volto. Doutor Fausto Mota, estou vendo isso aqui. Doutora Rafaela Sais Pedroso. Agradeço a todos. E nos vemos, se Deus assim permitir, na próxima semana. Muito obrigado.